convidar as crianças para virem à frente. E nós temos esse momento com as crianças. Deixa eu só explicar para vocês por que nós fazemos isso. Em primeiro lugar, porque o culto, as crianças também participam do culto. Elas não são meramente acompanhantes dos seus pais, mas elas participam do culto e elas cultuam o Senhor Deus. Em segundo lugar, porque elas entendem. As lições que nós apresentamos aqui, às vezes até mesmo por meio de uma história que está relacionado com a mensagem, as crianças entendem, as crianças começam a captar isso, elas começam a vivenciar isso. Eu sempre me lembro de uma, hoje, médica ali em Vitória, a Débora. Ela, toda vez que nós encontramos e quando falamos sobre as histórias infantis, que contava quando eu pastoreava Vitória, ela diz que até hoje ela se lembra de algumas daquelas histórias e como que aquilo foi importante para a vida e para o crescimento dela. Mas, em terceiro lugar, nós fazemos isso também para os pais, para que os pais entendam e como é que vocês podem compartilhar e ensinar a palavra de Deus para os seus filhos. E para hoje eu tenho uma ajuda para vocês, eu tenho um presente para vocês, eu vou dar um desses aqui. Ontem o Joel me ajudou a imprimir e depois ele vai me ajudar a distribuir, viu, Joel? Tá bom? Você vai distribuir um para cada um aqui. Isso é uma casa. E a história que eu vou contar hoje para vocês é a história de uma casa. Uma casa que estava em uma montanha. E um dia bateu à porta daquela casa o grande construtor. E o construtor disse para aquela casa: eu posso morar dentro de você? Ela disse: claro que pode, mas eu acho que eu sou muito pequena, não vai ficar meio desagradável? E ele disse: posso fazer algumas mudanças dentro de você? E ela disse: pode, o senhor vai mudar o lugar da cama e o lugar do sofá e o lugar, talvez, do fogão? Ele disse: não, eu quero fazer uma mudança em você. Posso fazer? Ele disse: pode. E o grande construtor entrou naquela casa. A primeira coisa que aconteceu é que ele começou a quebrar as paredes com marretadas. Bum, 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 bum. E aquilo começou a doer na casa. A casa dizia: está doendo. Você falou que ia só morar aqui, ia fazer umas mudançazinhas, agora está doendo. E de outra coisa, ele começou a mexer no telhado da casa também. Bum, 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 bum. Ele disse: está doendo. E ele começou a mexer também numa viga, no alicerce da casa, e com uma marreta bem grande. Bum, 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 bum. Parecia que ele estava destruindo aquela casa. Mas depois, ele foi dando formas àquela casa, e aquela casa ficou linda, muito bonita, e ela vai ficar mais bonita ainda depois que vocês pintarem a casa, enquanto eu estiver pregando o sermão, tá bom? A casa ficou linda, muito bonitinha, e aí ela disse assim para o grande construtor: o que o senhor fez? Ele diz: eu quero morar dentro de você. Você pensou que eu ia fazer algumas mudançazinhas pequenas? Mas eu tenho que mudar toda a sua estrutura, porque eu sou o grande construtor, eu sou o rei, e você será o meu palácio. Sabe, a Bíblia Sagrada diz que Deus mandou o Espírito Santo para morar no coração daqueles que creem. Ele é o grande construtor. Às vezes nós achamos que ele vai só mudar algumas coisas na nossa vida. Alguns vão parar de beber, outros vão se tornar mais gentis, outros vão se tornar mais agradecidos, mas ele vai mudando e mexendo com toda a nossa vida. Ele não quer apenas uma casa confortável, ele quer um palácio. Valeu, hein? Porque ele quer habitar em nós, e ele habita em nós, e ele é o Rei dos Reis. Joel vai distribuir depois, um para cada um, agora não, Joel, um para cada um, e depois vocês vão poder pintar enquanto eu prego o sermão. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos por tua bondade e agradecemos pelas bênçãos do Senhor sobre nós. Obrigado pelas nossas crianças, obrigado pelas famílias representadas aqui, e nós pedimos que o Senhor nos ajude
a prestarmos atenção na mensagem da palavra do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Joel, você pode distribuir depois, então, um para cada? Obrigado. Pode assentar agora. Isso, enquanto eles vão assentando, você distribui aí, tá bom? Joel vai dar um papelzinho para você desenhar lá. Faltou Joel. Sobrou um? Ok, esse é o seu. Obrigado, viu? Vamos abrir a Escritura Sagrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, do versículo de número 1 a 17. Nós já meditamos sobre esse capítulo em uma ocasião passada e vamos fazê-lo agora sob uma diferente perspectiva. Romanos 8, de 1 a 17. Eu acho que da última vez nós fomos até o versículo de número 11 apenas. Diz assim a Escritura Sagrada: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. E no que diz respeito ao pecado? E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofrermos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos orar? Senhor Deus bendito, nós louvamos o Teu nome por Tua graça e suplicamos que o Teu Santo Espírito, presente aqui entre nós e habitando dentro de nós, ilumine a nossa mente e abra o nosso coração para a compreensão e a obediência à palavra do Senhor, que será exposta amanhã desse domingo. Que o Senhor tenha misericórdia do pregador, ó Deus. Seus pecados, suas falhas são imensas.
mas que por tua bondade o Senhor o use como instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia dos ouvintes, ó Pai querido. Que o teu Santo Espírito opere não apenas nos lábios do pregador, mas nos ouvidos dos ouvintes, a fim de que eles estejam atentos ao ensinamento da sua santa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Quem é o Espírito Santo e qual é a participação do Espírito Santo na obra da nossa salvação? Em 1992, eu era pastor de uma pequena igreja, não tão pequena, talvez um pouco maior do que a nossa, na cidade de Goiânia. Meus dois filhos, ou nossos dois filhos, já haviam nascido, e o Danilo tinha 3 anos de idade naquele momento. E nós tentávamos ensinar o catecismo para os nossos filhos. Jadre era muito pequeno ainda, ele não tinha total compreensão, mas eu tentava ensinar as verdades da palavra de Deus no catecismo para os nossos filhos e chegamos no ensinamento sobre a Trindade. Esse texto que nós acabamos de ler na nossa liturgia, em determinado momento, Danilo me fez uma pergunta teológica muito profunda. É interessante como nós, às vezes, esquecemos que os nossos filhos, crianças, eles parecem ser os teólogos mais profundos. Nós somos criados à imagem de Deus. E porque nós somos criados à imagem de Deus, a nossa mente, ela atua, ela reflete em relação ao Senhor Deus. E as nossas crianças são excelentes teólogos. Eu me lembro que Danilo, então, se virou para mim uma tarde e disse assim: Deus Pai, eu entendo. Deus Filho, eu entendo, mas como é o Espírito Santo? Como é o Espírito Santo? Como que eu poderia explicar para uma mentalidade de 3 anos de idade sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo? Nós morávamos em uma casa de conjunto, ali em Goiânia, Parque das Laranjeiras. Eu peguei uma cadeira que nós tínhamos na cozinha e eu convidei para ir comigo lá de fora, no quintal da casa. No quintal da casa tinha um varal e Meire havia lavado umas roupas e colocado as roupas ali e, pela graça de Deus, naquele dia estava ventando e eu coloquei a cadeira e disse: senta aí. Falei: você vê o vento? Ele disse: não. Você sente o vento? Ele disse: sim. Você vê o poder e a ação do vento balançando as roupas? Ele disse: sim. Eu disse: assim é o Espírito Santo de Deus. O poder e a capacidade suavizadora do Espírito Santo de Deus. E é engraçado porque eu não estava fazendo nenhuma coisa nova, porque é assim que a Escritura Sagrada compara o Espírito Santo de Deus, um ruach, um vento, sopro, o hálito do Senhor Deus. O que nós sabemos sobre o Espírito Santo? Algumas pessoas possuem uma ideia muito vaga sobre o Espírito Santo de Deus. Algumas pessoas pensam no Espírito Santo como se fosse uma energia positiva, que atua na sua vida e te energiza para você fazer o bem. Outras pessoas pensam no Espírito Santo meramente como uma influência que te ajuda a lutar contra o pecado, influência que te ajuda a lutar contra as coisas erradas que você tem feito. Mas a palavra de Deus deixa claro, e muitas pessoas esquecem que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Ele é Deus. Nada mais, nada menos do que Deus. E como Deus, ele deve ser tão adorado como o Pai é adorado, ele deve ser tão obedecido como o Filho é obedecido, e ele deve ser tão ou recebido com tamanha alegria por mim e por você, como nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. Ao longo da história da igreja, parece que as pessoas têm dado pouca atenção à pessoa e à obra do Espírito Santo. No Credo Apostólico aparece apenas uma frase: creio no Espírito Santo. Tem frases para Jesus Cristo
Creio em Deus, faz frase para Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu Filho, Jesus Cristo, o qual nasceu sob o poder do Espírito Santo, ou de Maria, do poder do Espírito Santo, e tem várias outras descrições, mas quando chega na pessoa do Espírito Santo, parece que aparece apenas uma frase, uma sentença: creio no Espírito Santo. As confissões de fé nem sempre têm um capítulo dedicado à pessoa e à obra do Espírito Santo. Na Confissão de Fé de Westminster, que você tem, você encontra um capítulo, mas aquele capítulo foi acrescido depois de anos que a Confissão de Fé foi escrita. Ele foi acrescido quando agora estava na igreja, na América, quando a Confissão de Fé foi produzida lá na Inglaterra, em 1642. Então, depois de anos e anos, por isso que algumas pessoas têm se referido ao Espírito Santo como sendo a pessoa esquecida da divindade. Em 1901 surgiu o movimento pentecostal e depois dele o novo movimento neopentecostal. Parece que o movimento pentecostal e neopentecostal trouxeram uma grande ênfase sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas eles cometeram um gravíssimo erro. Eles divorciaram a obra do Espírito Santo das Escrituras Sagradas. Eles começaram a dizer e a interpretar de uma maneira errada aquela frase do apóstolo Paulo: a letra mata, mas o Espírito vivifica. E eles começaram a focalizar na obra do Espírito como se fosse contrário, contraditória, a parte divorciada da palavra de Deus. Você não pode divorciar as Escrituras do autor delas. Você não pode divorciar a obra do Espírito Santo daquilo que ele mesmo inspirou para que fosse escrito aqui na santa palavra do Senhor Deus. Esse texto que nós acabamos de ler, da palavra de Deus, ele apresenta qual que é o ministério do Espírito Santo, e especificamente o ministério do Espírito Santo na vida do crente. Se você observar aqui do versículo de número 1, quando ele diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, e ele vai descrever o que o Espírito Santo faz na vida desses que estão em Cristo Jesus. Desses que experimentaram a justificação, desses para quem não existe mais nenhuma condenação. Paulo está nesse texto, nessa seção, descrevendo quais são os resultados, os frutos da obra de Cristo realizada lá no Calvário. E ele faz isso desde o capítulo 5 de Romanos. Ele vai dizer: olha, porque Jesus morreu lá no Calvário, porque Jesus derramou o sangue dele lá no Calvário, capítulo de número 5, agora você pode desfrutar de reconciliação com Deus. Você pode desfrutar da paz com o Senhor Deus. Capítulo de número 6, porque Jesus morreu lá no Calvário, você pode ser liberto do poder do pecado. Você pode falar não para o pecado. Você não tem que se submeter ao pecado como se você fosse escravo do pecado, porque a obra de Cristo Jesus no Calvário te libertou da escravidão do pecado e você agora pode resistir ao tentador. E você pode vencer a tentação. No capítulo de número 7, ele fala de um novo relacionamento que eu e você temos com os mandamentos da palavra de Deus, com a lei do Senhor Deus. Mas chega no capítulo de número 8, ele vai dizer: você foi liberto agora, não só do poder do pecado, mas da pena do pecado. E por causa disso, o Espírito Santo de Deus habita em você. Versículo de número 9 desse texto que nós acabamos de ler, diz assim: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Que coisa fantástica. Se o Espírito de Deus habita em vocês, no capítulo de número 8, versículo de número 37, ele vai dizer: vocês são mais do que vencedores. Vocês participam e partilham da vitória de Cristo Jesus. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você é mais do que vencedor. Você pode vencer o pecado, você pode vencer a morte. Esse capítulo de número 8 é conhecido na Bíblia Sagrada como o capítulo do Espírito.
Existem dois textos da Escritura Sagrada que falam mais sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. João 14 até o capítulo 16 e esse capítulo 8 de Romanos. Capítulo 8 de Romanos tem sido comparado como uma planície, alguém que está escalando uma montanha e faz muita força para escalar aquela montanha até que ele chega numa planície e ele pode recobrar alento e ânimo e alegria. Esse é o capítulo 8. Esse é o capítulo 8, que diz assim, começa dizendo, não tem mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você foi liberto da pena do pecado. E agora o Espírito Santo de Deus habita em você. E por causa disso, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Todas as boas notícias desse capítulo de número 8. E o foco aqui permanece sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida dos crentes, daqueles que pertencem a Cristo Jesus. Em outros lugares da Escritura Sagrada, vai falar sobre a pessoa de Cristo, mas agora nesse capítulo 8, parece que está falando sobre o que ele faz dentro de nós. É como se o apóstolo Paulo deixasse claro, o Espírito Santo não é apenas uma influência, mas o capítulo 8 fala sobre a eficácia da sua agência dentro de nós, da sua operação dentro de nós. Isso é muito importante para nós, sabe por quê? Porque o cristianismo não é aquela religião que diz apenas que nós temos um Deus lá em cima, Deus Pai. E o cristianismo não é apenas uma religião que diz que nós temos um Deus lá atrás na história, Jesus Cristo que morreu. Mas o cristianismo é uma religião que diz que nós temos um Deus dentro de nós, habitando em nós. Tendo um relacionamento conosco. Ele não é apenas o Deus lá de cima, o Deus lá do passado. Ele é o Deus do presente que habita em nós e tem um relacionamento conosco. A mensagem do Evangelho e a apresentação que o Evangelho faz de Deus é que Deus não é um Deus distante, mas Deus é sempre presente. A mensagem do Evangelho é que esse Deus, ela habita em nós, o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E é importante você observar as expressões que aparecem no versículo de número 9. Fala sobre o Espírito de Deus, depois o Espírito de Cristo e Espírito Santo. Ou seja, as três pessoas da Trindade estão envolvidas na redenção e comprometidas com a nossa salvação. Mas o que o Espírito Santo que habita em nós opera em nós? Em primeiro lugar, versículo de número 2, ele diz assim, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. A primeira obra do Espírito Santo que habita em nós ele é o doador da vida. Nós estamos tão acostumados a pensar na vida em termos biológicos e materiais que muitas vezes nós esquecemos que nós somos mais do que matéria. Às vezes nós estamos tão preocupados com as nossas dores, nossos reumatismos, nossas enfermidades, a idade que está chegando, a nossa incapacidade, nossas imobilidades. Esses dias a minha esposa olhou para mim e disse assim, eu nunca imaginei que eu estaria casado com alguém que parece um velho de 80 anos. Pela minha maneira de andar. Eu estava apenas me levantando da cama pela manhã. Então, eu disse para ela, não apenas parece, querida. Ele se sente exatamente dessa forma. Mas às vezes nós estamos tão preocupados com todas as nossas limitações biológicas que nós esquecemos da nossa total dependência do Espírito Santo de Deus. E eu e você temos experimentado e provado que a vida é mais do que a matéria. E agora o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o Espírito Santo de Deus, ele diz, esse é o Espírito da vida. Que tipo de vida que ele nos dá? É claro que, em primeiro lugar, Paulo está falando, ele nos dá uma vida espiritual. Ou seja, ele nos dá comunhão com Cristo.
Quando nós estávamos longe de Cristo, Paulo diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora que o Espírito Santo de Deus atuou em nós, operou em nós, ele nos deu vida, e vida espiritual, porque a Bíblia Sagrada diz que ninguém pode falar Senhor Jesus. Ninguém pode confessar Jesus como Senhor se o Espírito Santo de Deus não operar na vida dessa pessoa. Sem a intervenção e sem a operação do Espírito Santo de Deus, todos nós permaneceremos escravos do pecado, mortos dos nossos delitos e pecados. A Bíblia Sagrada diz que é o Espírito Santo de Deus quem nos regenera. Ele é o nosso regenerador. É Ele que transforma a condição do nosso coração, de um coração de pedra, em um coração de carne. E nos faz termos comunhão com Deus e desejarmos a vida com Deus. Sem a operação do Espírito Santo de Deus, nós nos preocupamos mais com as coisas dessa vida presente do que com o mundo vindouro. Nós nos preocupamos mais em agradar a nossa própria carne do que adorar e louvar e viver para a glória de Cristo Jesus. Nós nos preocupamos mais com os nossos problemas presentes do que em buscarmos comunhão com Deus. Sem a operação do Espírito Santo de Deus no meu ou no seu coração, a Bíblia para nós sempre será apenas um livro religioso, mas quando o Espírito opera em nós, nós entendemos a Bíblia é a palavra de Deus e dela nós podemos alimentar. Igreja será meramente um exercício religioso, mas quando o Espírito Santo de Deus opera no nosso coração, nós entendemos que é a comunhão com o povo de Deus e nós podemos crescer espiritualmente nesse contexto. Paulo diz que o Espírito Santo é o doador da vida. Vida espiritual não é apenas fruto de uma religiosidade. Nenhuma religiosidade opera isso. Nenhuma boa vontade produz isso. Nenhuma moralidade fabrica isso. Você vai encontrar, até mesmo dentro da igreja, várias pessoas morais e religiosas, mas elas não expressam para ti nenhuma alegria. O Espírito Santo de Deus. Elas estão alegres com elas mesmas. Você vai encontrar, sim, vários. Primeiro, o Espírito Santo de Deus produz vida e vida espiritual. Mas segundo tipo de vida que o Espírito Santo vai produzir, versículo de número 10 e 11, diz que ele vai vivificar o nosso corpo mortal. Esse corpo que nós habitamos nele, essa camada que cobre os nossos ossos, camada de músculo que cobre os nossos ossos, essas veias tão complexas que levam sangue para todo o nosso organismo, os nossos neurônios que conseguem se comunicar e conseguem dar a impressão de que nós somos até inteligentes para outras pessoas. Tudo isso será vivificado, porque o apóstolo Paulo diz que o nosso corpo presente ele está vendido à escravidão do pecado, e por causa do pecado, nosso corpo começa a decair. E de repente, de fato, nós nos parecemos com um velho de 80 anos de idade. Nenhuma ofensa àqueles que já completaram 80 anos, por favor. Ivan Lins ontem estava fazendo um show de 80 anos de idade e eu queria lá vê-lo. Mas nenhuma ofensa aos de 80 anos. Mas nosso corpo começa, assim, a sofrer enfermidades, dificuldades. Mas o plano de Deus é para que nós o sirvamos, não apenas no nosso espírito, mas também com o nosso corpo. E Paulo diz no versículo de número 10 e 11 que Deus vivificará o nosso corpo pelo Espírito Santo de Deus. Ele vai nos dar vida no nosso corpo. O que Paulo está dizendo aqui? Que aquilo que nós fazemos com os membros do nosso corpo importa. Que não fomos deixados para viver a vida cristã apenas cuidando das coisas do espírito, mas cuidando também do nosso corpo, porque o nosso corpo é importante aos olhos de Deus. O que eu faço com os membros do meu corpo são importantes, é importante para o Senhor Deus. O ser humano é uma verdadeira unidade. Eu gosto muito de uma frase do C.S. Lewis, no livro dele, As Cartas do Coisa Ruim, ou As Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz,
quando ele está discutindo sobre oração. E o aprendiz do Coisa Ruim pergunta para ele assim: faz alguma diferença entre a pessoa orar em pé ou orar ajoelhada? E o Coisa Ruim responde assim: para Deus nenhuma diferença, mas para o ser humano existe toda a diferença. E ele diz assim: seres humanos são como anfíbios, e o que o nosso corpo faz afeta a nossa alma. Interessante. Se eu oro ajoelhado, então, afeta a minha alma, afeta o meu íntimo. Porque eu sirvo a Deus não apenas com o meu espírito, eu sirvo a Deus com o meu corpo. Não é interessante você olhar que a obra do Espírito Santo em vivificar, em dar vida, aquilo que o Espírito fez em Jesus Cristo, ele faz em mim e em você. Ele gerou Jesus Cristo, ele nos regenerou, ele ressuscitou Cristo dentre os mortos, ele vai vivificar o meu corpo e o seu corpo, porque a obra do Espírito Santo em mim e em você é trazer vida para mim e para você. A segunda obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós está do versículo de número 5 a 8. Aqui eu quero que você preste atenção em algumas expressões. No versículo 4 e no versículo 5 aparece a expressão segundo a carne. Versículo 5 aparece a expressão cogitam as coisas da carne. Versículo 6 aparece a expressão os que se inclinam, o pendor da carne. Paulo fala sobre duas dinâmicas de vida aqui, duas inclinações, duas tendências, duas maneiras em que você, cristão, está vivendo. Ou você está vivendo segundo a carne, ou você está vivendo segundo o Espírito. O que significa viver segundo a carne? A carne aqui diz respeito a atitudes pecaminosas, rebelião contra Deus. As pessoas que estão vivendo segundo a carne, elas confiam na força da carne para viver. Elas não dependem de Deus, elas estão confiadas sempre nelas mesmas. As pessoas que estão vivendo segundo a carne são pessoas condicionadas. O padrão dominante da vida delas é carnal. As pessoas que estão vivendo segundo a carne, elas têm prazer nas coisas da carne. Quais são as coisas da carne? Vamos lembrar das obras da carne que o apóstolo Paulo disse: prostituição, impureza, idolatria, discórdia. Então, se você, de alguma maneira, está vivendo, tendo a sua alegria em uma vida sexualmente imoral, prostituição, impureza, você está vivendo sendo inclinado pelas coisas da carne. São as inclinações da carne que mandam em você. Você sabe que é errado, mas você diz: melhor pedir perdão do que pedir permissão. Não é assim? Tem algumas pessoas que dizem, é a filosofia do Homer Simpson. Vai dar ruim, não vai nessa não. Melhor pedir perdão do que permissão. E a pessoa vai e comete as coisas erradas, as inclinações da carne. As pessoas que estão vivendo idolatria, ama alguém ou algo mais do que ama a Deus. Isso é idolatria. Ou as pessoas que estão vivendo discórdias, rompem seu relacionamento com Deus. Paulo diz que muitas pessoas estão vivendo segundo a carne. E o que vai acontecer com essas que estão vivendo segundo a carne? Versículo de número 6, ele vai dizer que as inclinações da carne geram morte, separação. Porque a carne é inimizade contra Deus. Versículo de número 7, aí. Está dizendo que aqueles que estão vivendo segundo a carne, eles não conseguem agradar a Deus, eles não estão vivendo para o agrado de Deus. A disposição, e é engraçado porque ele fala sobre isso, né? Viver segundo a carne, você tem uma disposição para viver. Vivem cogitando coisas da carne, cogitar, os seus pensamentos estão voltados para as coisas da carne, seus valores, seus alvos. E depois ele vai dizer, aqueles que estão se inclinando, aqueles cujos sentimentos, vontade, comportamento. Mas ele vai dizer que Cristo, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos liberta, ele nos capacita a vivermos não segundo a nossa carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus.
Muitos crentes estão teimando em viver segundo a carne e eles insistem em voltar para aquilo, o mesmo tipo de comportamento de vida do qual Deus os libertou. Pedro usa uma ilustração muito gráfica sobre isso. Ele vai dizer, quando um crente faz aquilo que só o descrente faz, quando um crente recusa a sua vida no espírito e age na força da carne, Pedro diz assim, é como uma porca lavada que volta para o lamaçal. Você lavou a porquinha, pôs um perfume nela e ela volta para o lamaçal. Paulo diz, isso é terrível. Eu gosto de uma expressão de Lupicínio Rodrigues, e aqui vocês vão observar até onde vai a minha apreciação pela música. Eu já fui desde funk e agora eu vou para Lupicínio Rodrigues. 1947, com 38 anos de idade, Lupicínio Rodrigues escreveu uma música que se tornou famosa. O título é Esses Moços. E diz assim, esses moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei. Não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. E tem essa seguinte frase, olha que coisa fantástica. Porque eles deixam o céu por ser escuro e vão ao inferno à procura de luz. Ouch! É como se fosse um soco na boca do estômago. Quantas pessoas cresceram no lar evangélico, estão numa igreja evangélica, têm todo o ensinamento evangélico, têm toda a bênção de acesso à palavra de Deus e às bênçãos em Cristo Jesus, mas elas rejeitam tudo isso. E elas procuram luz no inferno da desobediência e da rebeldia contra Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, que habita em você, te capacita a viver uma vida que agrada a Deus. Versículo de número 6 fala da vida segundo o Espírito, que resulta em vida e paz. Da vida segundo o Espírito, que é sujeição e prazer nos mandamentos de Deus e vida do agrado de Deus. Deixa eu tentar ilustrar isso para vocês com a história de um jovem chamado Eric Liddell. Eric Liddell era um escocês que correu nas Olimpíadas de 1924, na Inglaterra. A história do Eric Liddell foi transformada em um filme, você pode assistir depois em casa, chama Carruagens de Fogo. E quando você assistir o tema do Carruagem de Fogo, lembre-se que foi o tema da entrada da noiva no meu casamento. Era justamente aquele tema do Eric Liddell ali. Liddell era um escocês que ele corria o tempo todo e a irmã dele estava dizendo para ele que ele não devia se preocupar com aquilo, ele não devia ir para as Olimpíadas, porque ele já havia dito que ele se tornaria missionário na China e ele deveria dedicar a vida dele para missões. Mas em uma conversa com ela, ele diz assim, quando eu corro, eu sinto o sorriso de Deus. E ele diz, eu tenho duas certezas na minha vida, que Deus me criou com um propósito, mas Ele também me fez veloz. E quando eu corro, eu sinto o prazer e o sorriso de Deus. Quando você está no centro da vontade de Deus. Eric Liddell venceu as Olimpíadas. E depois, de fato, ele foi para a China e dedicou o restante da vida dele como missionário, trabalhando, pregando o evangelho para os chineses. Mas quando você está no centro da vontade de Deus, você sente o sorriso de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Daqueles que vivem segundo o Espírito, capacitados pelo Espírito Santo, para resistir às inclinações da carne. E como que Paulo diz que você deve resistir às inclinações da carne? Versículo de número 13. Se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo. Como que você vai mortificar? O que significa a palavra mortificar? Mortificar significa você não vai alimentar.
É como se existissem, e alguns pregadores têm dado essa ilustração de dois cães. Um cão, que chama-se carne, e um outro cão, que poderia chamar vida no espírito. Qual deles você alimenta mais? Qual deles você cultiva mais? Qual deles você cuida mais? Você cuida mais da sua carne ou você cuida mais da sua vida no espírito? E quando você deixa de alimentar a sua carne, você mortifica a sua carne. Como que eu posso ser motivado a mortificar a minha carne? Se você entender que o prazer sem Deus é maligno. Existe prazer sem Deus, mas ele é maligno. Se você entender que aquilo que é errado, você não pode brincar com o erro. Você não pode negociar com o erro. Você não pode racionalizar o erro. Ah, mas eu achei que estava certo. Para mim estava certo. No fundo do meu coração, eu me convenci que eu estava certo. E você depois deixa o céu por escuro e vai ao inferno à procura de luz. Mas há o último aspecto da obra do Espírito Santo dentro do crente. Está no versículo de número 14 a 17. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala daquela grande doutrina da adoção. Deus nos adotou à família dele. As pessoas dizem, eu também sou filho de Deus. A Bíblia Sagrada diz que todos nós somos criaturas de Deus. Mas filhos de Deus são aqueles que creem no Filho de Deus, Jesus Cristo, e esses são reconciliados com Deus e esses são adotados na família de Deus. Agora, tem dois aspectos da adoção muito importantes. O primeiro aspecto é um aspecto objetivo. No tribunal de Deus, nós somos declarados filhos de Deus. Mas no nosso íntimo, nós precisamos ser assegurados de que nós somos filhos de Deus. Eu tenho uma irmã adotiva. Solange. Eu quase não a vejo. Mas é minha irmã adotiva. Eu nunca me esqueço da maldade, da malignidade minha e de uma outra irmã, que já faleceu. Quando nós, numa brincadeira tão maldosa, nós falamos para nossa irmã adotiva que ela não era nossa irmã. E aquilo a machucou profundamente. Quando nós chegamos em casa, os três, voltando da escola, chegamos em casa, ela estava diferente. E a minha mãe perguntou o que havia acontecido. E a minha irmã falou da maldade que nós havíamos feito. Maldade de criança. Criança pode ser má também. Bom teólogo. Mas pecadores também. A raiz do pecado está ali. A minha mãe pegou o que ela viu na frente, na ocasião. Eu não sei se vocês se lembram, mas existia um fio de ferro de passar que você desconectava do ferro. Foi a única vez que a nossa mãe nos bateu de forma tão dura. Geralmente quem batia de forma dura era o pai. Mas a nossa mãe nos bateu de uma forma tão dura. E ela dizia a seguinte frase: vocês foram gerados dentro de mim, no meu ventre, e ela foi gerada no meu coração. Aquilo foi tão importante para minha irmã. Para nós, não. Para nós foi péssimo. Mas para minha irmã foi tão importante que o restante da tarde a nossa irmã estava alegre, servindo a nossa mãe na cozinha, na fazenda ali o tempo todo, ajudando. A nossa mãe deu para ela garantia de que ela era filha. E todos nós necessitamos dessa garantia de que nós somos filhos. E para isso, o que Deus fez? Ele nos deu o Espírito Santo dele dentro do nosso coração. Ele não colocou de forma externa, mas a Bíblia Sagrada diz que o Espírito Santo é um selo da garantia. Nós pertencemos a ele.
O Espírito Santo, ele não é essa garantia inativa, mas é uma garantia ativa, porque ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É algo incomparável, é como um DNA. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: se alguém não tem o Espírito Santo de Deus, não é filho de Deus. E o que o Espírito Santo faz para aqueles que são filhos? Versículo de número 14, ele os guia, como ele guiou Jesus. Versículo de número 15, ele capacita a que eles se voltem para o Pai e que eles clamem, Abba, Pai, como ele fez com Jesus. Ele garante a herança eterna, no versículo 17, a glorificação final, como ele fez com Jesus. Em outras palavras, ele faz tudo em nós que ele já fez em Jesus. O que isso tem a ver com a minha vida e a sua vida? Deixa eu tentar aplicar a nossa mensagem de 3 maneiras nesta manhã. Em primeiro lugar, se você é crente, se você é filho de Deus, filha do Senhor, o propósito de Deus não é apenas de te levar para o céu. O propósito de Deus é de trazer o céu para dentro de você, no seu coração. E para isso, Ele te deu o Espírito Santo que habita em você. Você é a habitação do Espírito Santo. A segunda aplicação que eu faço para você é que como que você tem tratado, como que você tem respondido a este hóspede sublime que habita dentro do seu coração? Deixa eu tentar voltar a C.S. Lewis aqui, numa frase de C.S. Lewis fantástica. Ele diz assim, ele faz uma comparação entre uma varanda e o interior de uma casa. E ele diz, não existe um lugar mais agradável para você passar do que na varanda de uma casa. A varanda de uma casa, você tem uma vista ampla, a brisa sopra, aquele solzinho nesse frio, você senta ali, você é aquecido para aquele momento. Não existe um lugar mais agradável para você passar algumas horas do que a varanda de uma casa. Você pode levar um livro para lá, você pode ler um livro na varanda da casa. Não existe um lugar pior para você morar do que na varanda de uma casa. Você não tem privacidade alguma. O frio, a chuva, o sol incomodam. E é péssimo você morar. E C.S. Lewis aplica da seguinte maneira. Tem alguns cristãos que estão querendo que o Espírito Santo habite apenas na varanda da sua vida. Ouch! E a terceira aplicação que eu tenho para você nessa manhã é a diferença entre uma esponja e uma pedra. Eu quero que vocês sejam como uma esponja. Porque se você pega uma pedra e você coloca essa pedra na água, na superfície vai molhar, mas se você puder quebrar essa pedra, você vai ver que no interior dela continua seco. Mas se você coloca uma esponja na água, e eu tenho aprendido essa lição todas as vezes que a minha esposa me coloca para lavar as vasilhas, você coloca uma esponja na água, ela absorve aquela água, ela fica encharcada, todos os poros daquela esponja são tomados por aquela água. Como que você tem recebido a palavra de Deus? Como uma pedra, o seu exterior, a sua religiosidade, mas o seu íntimo está seco, árido, sem vida. Ou você tem sido como uma esponja, absorve cada poro da sua vida. É tocado por essa bendita água da palavra de Deus. Vamos orar nesse instante? Bendito Senhor, tome a nossa vida nas tuas mãos. Vivifica-nos e santifica-nos para a tua honra e a tua glória e dá-nos a alegria de saber que somos habitados pelo Santo Espírito do Senhor. Ó Deus Espírito Santo, transforme a nossa vida e conforma-nos à imagem de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.